Criptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com/br. Olá, você que tá ouvindo Criptomix. Aqui é a Bruna Aleman e eu tô aqui com meu parceiro, Conrado. Olá, Bruna, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia, melhor agora. Tá animado? Eu sempre tô animado pra falar de cripto todo dia. Qual que será que é o assunto de hoje? Olha, tecnologia? É o que traz o universo cripto de fato para a usabilidade das pessoas. A gente vai falar da tecnologia blockchain. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas a gente vai explicar de um jeitinho que a galera vai entender, sabe? Super simples, com exemplos práticos. Ai, meu Deus do céu. Blockchain é a palavra que não sai da boca do povo também, né? Ultimamente. Tudo que envolve criptomoeda, metaverso, tudo que nós estamos evoluindo, a evolução do dinheiro, tem a ver com blockchain. Passa pela blockchain, né? Que foi a tecnologia onde foi criado o universo cripto. Exatamente. Bom, antes da gente começar, eu queria lembrar duas coisinhas, tá bom? Esse é o terceiro episódio do Criptomix. Então a gente já falou sobre a origem do dinheiro e o que é Bitcoin. Então você que tá chegando agora, dá uma olhada em todos os episódios, porque eles estão em ordem cronológica. Então você vai conseguir entender tudo. Bom, agora a gente vai falar sobre blockchain. Ah, tem o segundo aviso. Tudo que a gente conversar aqui, pessoal, lembrando, não é recomendação de investimento. Então, todo mundo aqui é informativo para que você possa fazer seu próprio estudo, entender, se aprofundar e aí sim escolher as melhores criptomoedas para investir. Nós somos a base, aquele empurrãozinho que você precisa para começar no universo. Exatamente. E também já fica a dica pra galera acessar o Binance Academy, que lá tem vários conteúdos super importantes para você poder estudar, aprender, tirar suas dúvidas. Tem um glossário de palavras, né, que a gente lida com cada palavra complicada. Vai precisar de uma enciclopédia. Vamos lá, Caco. Eu vou contextualizar com um resumão para todo mundo, tá Bora. bom? Em 2008, foi publicado um artigo que trazia todos os princípios de funcionamento de uma criptomoeda que se chamava Bitcoin, tá? Esse artigo trazia a proposta de uma moeda digital que funcionasse em uma rede e permitisse o envio de pagamentos online de uma forma segura, sem instituições financeiras e totalmente rastreada por códigos. O cara que publicou isso se autodeclarou como Satoshi Nakamoto. Falamos bastante dele no podcast ele já é nosso, passado. Vamos chamar ele de Naka? Tá bom, Naka, porque nós somos íntimos. Adorei. E sobre a criptomoeda Bitcoin, nós temos o nosso podcast número 2, como eu já disse, onde a gente trocou uma ideia e explicou tudo sobre a famosa moeda digital, assim como o desconhecido Naka, porque agora ele é íntimo. Ele é nosso amigo e íntimo. Então vamos lá conversar sobre esses códigos e essa rede. Vamos lá? Bora. Caco, pra começar, o que é blockchain? Porque eu já trouxe uma mega introdução aqui. Já deu um bom spoiler. Então eu quero jogar essa bomba pra você. Eu só tô aqui de ajuda, vou auxiliar aqui, ó. É que a partir da blockchain começou tudo, né? Tá. Principalmente o Bitcoin. Mas a blockchain, de fato, ela é a tecnologia por trás das criptomoedas. Imagina, Bru, que na rede, né, nessa rede descentralizada, onde já explicou um pouquinho sobre isso, que milhares e milhares de computadores estão ali processando as transações. Quando eu faço uma transação, ou seja, eu mando um Bitcoin para a Bruna, eu vou lá, pego o endereço da Bruna e eu mando essa informação para a rede. Quando essa informação vai para a rede, vários mineradores vão ficar brigando. A gente pode até fazer uma analogia de o minerador, na verdade, ele é o contador desse grande livro contábil. Tá. Só que são milhares de contadores e eles querem de qualquer jeito registrar essa informação. Vamos ver se eu consigo trazer, olha, ver se tá certo o meu entendimento, tá bom? Tá. A gente falou sobre a história da caderneta de poupança, né? Falou. Eu tenho inclusive um podcast também que eu falo sobre isso. E antigamente a caderneta de poupança, quando ela começou, você ia até o banco e era anotado o dinheiro que você tirava e colocava, né? E daí você tinha um número de contas, né? E tudo mais, um livro caixa. A gente pode exemplificar para as pessoas que basicamente é isso, para quem não entende o que é um livro contábil. A única coisa, pessoal, é que esse código que é gerado, então você foi lá, colocou um dinheirinho ou foi tirar um dinheiro daquela caderneta de poupança. E é gerado um código daquela transação. Exatamente. Vamos combinar? E aquela transação é como se fosse...
eu não vou colocar como um joguinho, mas é como se fosse um desafio onde você precisa gerar determinados códigos e acertar. Exatamente. Pode ser? Como se fosse um sudoku, né? Exato. Aquele joguinho que você tinha que fazer a combinação de letras Acho e palavras. que ficou mais claro, ficou, né? Você sempre contextualiza, super dinâmico pra galera entender. Eu acho que é legal esse jeito, assim, porque a gente tá desenhando a criptomoeda numa realidade que as pessoas entendem mais, né? Com certeza. Então, pessoal, pensa nisso. Antigamente era aquele livrinho, anotava. E como se cada transação tivesse um determinado código. E esse código, ele vai sendo descoberto, né? Então, como se fosse um joguinho do Sudoku, se a gente puder fazer essa analogia. Só que, lógico, dentro de uma complexidade tecnológica muito maior. Sim, tudo que a gente está falando, exatamente. A gente está falando num papel, mas você tem que transformar isso dentro de um computador, certo? Dentro de uma tecnologia, que é essa tecnologia do blockchain. E os mineradores são exatamente essas pessoas que descobrem esse código. Exato. E a gente pode chamar, talvez, os mineradores de contadores da rede? Tá bom. A gente pode fazer essa analogia também. Porque são eles que vão receber essa informação, vão validar e tentar, né, registrar ela dentro de um bloco de informações. Perfeito. Por isso que a gente fala que a blockchain, ela é uma cadeia de blocos. Porque quando a gente faz uma transação, essas transações, elas se juntam num lugar que chama mempool. Então ficam várias transações ali, né, informações embaralhadas. E os mineradores acessam a mempool, pegam uma quantidade, né, determinada de transações, e ele tenta validar, ele cria um bloco candidato. Entendi. O que é o bloco candidato? Imagina que é uma página a mais nesse livro contábil que está sendo escrito. Tá. Então ele pega, como você falou, ele tenta resolver esses problemas criptográficos para provar que todas essas transações são reais, aconteceram, que foi da pessoa Y para a pessoa X. Entendi. E aí ele volta com essa informação, falou, ó, galera, tem meu bloco candidato aqui e eu queria registrar ele na blockchain. Só que ele não pode fazer isso automaticamente. Ele tem que mandar de novo para que outros mineradores validem que aquele bloco está correto. Ah, entendi. E a partir daí... Gente, uma prova social. É uma prova social. A gente chama de mecanismo de consenso isso. Não deixa de ser uma prova social, se todo mundo tem que validar. Exato. E aí, passa por uma série de validações. Então, esse minerador que pegou aquele monte de transações, fez lá as contas, registrou aquilo, né, de uma forma criptográfica e mandou para a rede de novo, e isso foi aprovado pela rede, vai ser registrado um novo bloco que acontece a cada 10 minutos. Entendi. Com todas essas transações que aconteceram no Bitcoin. Entendi. Olha, eu vou até aqui exemplificando pra gente trazer uma outra questão. Segurança das operações, então descentralização e armazenamento através da computação, uma integridade e imutabilidade das transações. Tudo isso nada mais é do que significa, trazendo um exemplo para vocês o quão importante é esse blockchain, né? Que vai um pouco na outra questão, qual que é a funcionalidade, gente do céu. Como serve, para que serve, como funciona e tudo mais. Vamos pensar que o rastreio dessa informação, a segurança que traz é super importante, né? E transparência, então, né, transparente, porque se você... Então, você tem lá um Bitcoin que está registrado num determinado código. Num determinado endereço, né? Por exemplo, o endereço da carteira do Conrado. Exato. Daí você vai fazer uma transação que vai gerar um código, é isso? Exatamente. Tá. Então, esse código, ele é inviolável, rastreado e não pode ser mudado. Uma vez gravado ali, tá gravado. É imutável. Então, e daí, imutável. Daí a gente pagou alguma coisa. Daí essa pessoa foi lá e pagou e fez uma nova transação gerando um novo código. Quando você precisar descobrir a origem desse dinheiro diferente do papel moeda, no Bitcoin você consegue. Consegue, certo? porque você vai Porque você vai rastreando os códigos. Exato, e qual foi o caminho que aquele dinheiro fez. Olha que interessante. Sim. Uma extrema segurança isso. Totalmente transparente, auditável, inclusive. Se você quiser auditar, né, tiver capacidade para isso, você consegue auditar. Mas quando a gente fala em questão de imutabilidade, a cada 10 minutos é registrado um novo bloco no blockchain do Bitcoin. Tá. E nesse bloco tem uma porrada de transações, né, que foram ali, que os mineradores foram lá na mempool, pegaram, processaram e colocaram como bloco candidato, foi aprovado e ele foi registrado. Quando esse bloco ele é registrado, ele vai ter um hash, Bru. O que é um hash? É uma função que ele pega
toda aquela informação gigantesca lá de vários números e letras, né, das transações que foram realizadas, e ele transforma num número fixo, né? Que eu comentei sobre essas questões das transações, só que é o bloco, né? Cada bloco tem várias transações, dentro né? dela, exatamente. Tá, é como se fosse resolver o sudoku dentro daquelas várias transações que existem no bloco. Exatamente. Aí quando ele resolve isso, sai um código que é o hash. E aí esse hash, que é um código, seria tipo como se fosse uma chave Pix. Tá, né? Bom, vamos colocar assim. Perfeito, uma chave aleatória Pix. Exato. E aí, só que, por que a gente fala que ela é sequencial? Porque o próximo bloco com as transações vai conter, né, no cabeçalho desse bloco, o hash, ou seja, esse código que foi gerado no bloco anterior. Por isso que ele é sequencial. O meu conhecimento sobre isso era até os códigos. O sequencial eu achei que fosse as transações. Já tirei… É como se fosse um tecido digital, Bru. Imagina que os blocos vão sendo, né, registrados a cada 10 minutos e um tá conectado ao outro com o código. Então, por exemplo, vamos dar um número hipotético. A gente resolveu o bloco número 5000 e esse bloco saiu com uma hash, ou seja, um código XPTO2. No próximo bloco 5001, no cabeçalho, ele vai estar referenciando a esse bloco anterior. Entendi. Então ele vai colocar esse mesmo número e aí isso é uma sequência. Se alguém, algum, né, agente mal intencionado tentar alterar qualquer informação dos blocos, na verdade ele teria que ter 51% da força de toda a força computacional do Bitcoin. Para alterar todas as transações que estão lá dentro. Exatamente. Hoje, a força computacional do Bitcoin, ela processa em média 275 quintilhões de transações por segundo. Nossa Senhora. Então, imagina uma pessoa para tentar corromper, né, um bloco, ele teria que ter 51% desses 275 quintilhões de transações. Ele teria que processar mais ou menos 135 quintilhões de transações para conseguir. Então, é uma tarefa computacional. É um número que a gente não consegue. É extremamente difícil, caro, então isso não incentiva esse tipo de prática. Por isso que a gente fala que ela é imutável, inviolável. Tá bom. Agora, a respeito dessa tecnologia, a gente vai ver onde que ela é usada, né? Tem um primeiro ponto que é muito interessante, que a gente traz até na nossa pauta, a gente traz em 2 lugares diferentes, mas eu já queria exemplificar, porque é aquele negócio. Surgiu junto com o Bitcoin essa tecnologia. Não surgiu, mas é a mesma coisa. Eu entendi. Bitcoin e blockchain é a mesma coisa, não é? Não, mas como assim? Lógico, eu sei, o Bitcoin… na verdade, é uma tecnologia por trás disso. Se eu puder falar só o início, é uma tecnologia por trás disso, apesar de andarem juntos, mas ela embasa toda a tecnologia das criptomoedas, né? Não é o Bitcoin em si. É que o Bitcoin acabou ficando mais conhecido e foi daí onde todo mundo conheceu o blockchain, certo? Exatamente. Mas a história começa um pouquinho mais lá pra trás. Quando a gente fala de blockchain, nem existia essa palavra ainda, mas um cientista da computação chamado Stuart Harber e um matemático chamado Scott Stornetta, eles introduziram uma solução computacional. Já são nomes difíceis. Já são nomes difíceis. Mas eles introduziram uma solução computacionalmente prática para registrar documentos digitais, uma vez que eles eram gerados com registro de data e hora, que a gente chama de timestamp. Eles começaram isso em 1991, a coisa foi andando mais pra frente ali, a gente pode falar até do Ralph Finney, em 2004, que criou a prova de trabalho reutilizável, a gente vai falar disso no episódio de mineração, mas inclusive o Ralph Finney é citado no paper do Bitcoin e foi o primeiro nó, né, do Bitcoin a registrar um bloco. Tá bom. Nossa Senhora. Muitas coisas. Agora um segundo ponto, né, que a gente fala sobre essa usabilidade do blockchain. Tem uma palavra aqui, confesso que eu ainda não consegui ligar. Caridade. Caridade. Como que eu ligo caridade com criptomoeda? Imagina, a caridade… Desculpa a minha ignorância nesse sentido. Algumas outras coisas eu sei, mas essa eu fiquei curiosa. Imagina que você tem, por exemplo, eu vou citar um exemplo que é da própria Binance, que é o Blockchain Clarity Foundation, tá? Que é uma organização sem fins lucrativos que visa ali o desenvolvimento social, o combate à desigualdade, à pobreza. E então você recebe doações, né, de pessoas. Então, como que você vai fazer para que as pessoas que estão doando tenham segurança de que esse dinheiro está sendo realmente
Nossa, é verdade. Tem tudo a ver com a segurança. A blockchain é pública. Então, tudo que acontece dentro da fundação, as transações, são registradas em blockchain e públicas. Então, isso torna, né? É incentivar a filantropia mesmo. Exatamente. É incentivar, falar, olha, vocês estão doando dinheiro, o dinheiro está indo para determinados fins que foram pré-acordados. Então, é super importante. Transparência acima de tudo, Bru. Entendi. E até transparência na cadeia de suprimentos, né? Então, determinadas empresas que têm essa cadeia, elas conseguirem registrar todo esse processo, né? Imagina. Isso faz uma diferença enorme. Eu tava vendo, inclusive, blockchain relacionado a processo de importação e exportação. Sim. Porque hoje em dia eu trabalhei com importação e exportação. Gente, é tudo planilha. Até sabe, hoje, planilha, né? Até hoje. Então, chegava um cliente super grande e falo, por exemplo, uma marca internacional, uma marca alemã de carro. Eu fiz o processo de importação deles, todos os estudos. Eram abas e abas, e assim. Então, para vocês que não conhecem, você tem uma documentação, eles te mandam. Primeiro você faz uma análise aqui dentro do Brasil, qual que é a NCM daquele carro, que é um código que que permite você identificar qual imposto é pago daquele produto. Daí, gerando, eu completo a minha planilha com aqueles impostos. Colocando a planilha daqueles impostos, eu preciso cotar com a agente de carga o frete internacional. Olha com um chinês XYZ. Cara. Daí, depois de cotar o frete, eu preciso de uma empresa que vai me assegurar que os carros vão chegar aqui. Daí eu preciso ver a rota, você precisa pegar o código do navio para poder fazer um rastreio, para ver se tem chip. Não tem. Enfim, são tantas coisas que até chegar aqui no Brasil é um processo tão grande. Daí você tem que entrar em contato com o banco, mandar toda essa documentação e todos os códigos dessa documentação para que o banco faça uma carta de crédito, para que o cliente consiga pagar a gente e ele pague com 120 dias depois. Nossa. Daí chega aqui, você gera mais 30 mil códigos pela Receita Federal para nacionalizar esse produto. Aí você tem um código também do transporte da cegonha que vai até... Então, quer dizer, gente... não acaba, né? Não acaba nunca. Não acaba. Fora o tanto de papel que você junta para conseguir importar 10 carros. Exatamente, mas imagina se você faz tudo isso registrado na mesma blockchain, Nossa com Senhora. acesso público, né? Todas as pessoas podem auditar. Por exemplo, você está investindo, você é um investidor que investe numa empresa que produz soja. Vamos colocar hipoteticamente. Eu, como investidor, eu quero saber o que essa empresa está fazendo, né? Como que tá o balanço patrimonial, como que está a produção. E a blockchain, ela vem justamente para trazer essa transparência. Então, se as informações são registradas na blockchain, elas são públicas, descentralizadas, ou seja, tem cópias, né, de todas essas transações espalhadas por milhares de computadores e que traz para o próprio investidor uma segurança de fazer. Eu estou vendo de forma imutável e irreversível tudo o que aconteceu na cadeia de suprimentos dessa empresa. Então, isso também traz transparência, até mesmo para o investidor ter mais segurança, né, na hora de investir. Não, resumindo aqui, os benefícios da tecnologia blockchain e as aplicações no que a gente chama supply chain, que é a cadeia de suprimentos. Até trouxe alguns pontos aqui. Os produtos são controlados com precisão. Vide o exemplo que eu dei, por exemplo, de muita precisão, porque, Bru, o que você me explicou que me veio parecia uma equação na cabeça, assim, interminável. Já quero um computador em casa com blockchain, eu vou abrir uma empresa nova. Olha que você vai ficar bastante Vou ganhar empolgada. dinheiro com isso. Produtos de adulteração, produtos alterados, né, não serão possíveis, porque você não consegue fazer alteração no produto, porque você vai estar vigiando o produto. Exatamente. Imagina, por exemplo, você vai lá e carrega um caminhão com determinada quantidade de produtos que vale X dinheiro. E aí você vai e registra, né, que esses produtos estão no caminhão X, não sei o que lá. Só que aí alguém vai lá e tenta mexer nesse registro. Ou falar acontecer? Que não tem determinado carro. Exatamente. Não vai acontecer, porque ele teria que refazer todos os blocos de informação para conseguir adulterar essa informação. Então, não tem aquele velho jeitinho, desvio, né? Amém, vamos mudar as Senhor. coisas. Maior transparência. Maior transparência e segurança. Capacidade de isolar os problemas e resolvê-los, porque quando a gente tem um processo codificado, você acha a parte do código especificamente onde deu determinado problema ou tá tendo uma incompatibilidade, né? E conseguir resolver o problema ali no foco. Consumidores finais não tem que lidar com um ativo falsificado. O que é muito maravilhoso, gostamos disso, não faz bem para nossa economia. Verificação e autenticidade são possíveis, porque a gente consegue fazer todo o registro, né, via tecnológico. E redução de custos, gente. Exatamente, como você eu mostrei para vocês. Integrando as coisas ali, provavelmente você vai ter menos pessoas envolvidas em todo esse processo, né? Exatamente. Bom, um outro lado do blockchain
e a gente também tem no nosso dia a dia, que é a questão de identidade digital. Sim. Muito conhecida, né? Isso Sim. daí acho que tá até mais comum pra gente, né? A gente já tem visto até essas plataformas de assinatura digital também já usam, né, parte da tecnologia de blockchain para registrar, né, essas informações. Quando você assina um contrato, você vai lá e coloca seu CPF, seu nome, tudo bonitinho. Até cartórios aqui no Brasil já tem alguns que estão utilizando a tecnologia blockchain para guardar as informações. Volta, Bru, porque é uma maneira extremamente segura de você registrar qualquer informação. E inviolável, né? Porque, como a gente falou aqui, para você conseguir reverter qualquer informação dentro de um bloco, é extremamente difícil, porque exige uma força computacional, assim, homérica, que muitos não vão ter. Mas imagina nessa questão da identidade digital. Pô, a gente tem, né, tem a habilitação, tem o passaporte, tem o RG, tem o título de eleitor, e que muitas vezes a gente tem que fazer, né, presencialmente. Vamos resolver em um só, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, a minha segunda nacionalidade são 2, é o passaporte e um RG que vale pra tudo. Tudo. Você não precisa tudo. ficar tirando todo. Eu agora vou ter que renovar RG, vou ter que renovar a CNH, mas imagina se você faz tudo isso integrado dentro de uma blockchain. Então imagina que quando você tem um registro, né, da identidade de alguém dentro de uma blockchain, esse registro ele não pode ser violado, ele não pode ser alterado, e também, por conta da criptografia, ele é protegido. Então, somente as pessoas ou usuários que você permitir ou que você se correlacionar que vão ter acesso a esse tipo de informação. Então, é uma forma de unificar também a identidade das pessoas usando a blockchain. Entendi. E daí, gente, eu tô me sentindo velha, com muitas histórias aqui pra... É porque eu tô achando, agora que a gente tá falando sobre essas coisas, eu tô achando que eu vim de uma outra época do mercado financeiro, mas não. Eu tenho 13 anos de mercado e nesses 13 anos mudaram muitas coisas. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com agronegócio em banco. Sim. E você tem operações de crédito do agronegócio em que precisa muito de cartórios, né? Eu já cheguei assim, a gente tinha que resolver alguma coisa, então eu precisava ligar para um determinado cartório no Mato Grosso, Bahia, essas coisas, para pedir a via física da propriedade do cara, para poder ver se já tinha penhorado, colocado em garantia determinado produto ou não. E tudo isso é registrado, assim, você depende da escrivã ali de colocar ou não. Tanto que teve gente que falou assim, não, Bruno, eu vou te mandar, tanto que a gente pede de 30 dias. Eu vou te mandar, mas a cartorária ainda não inscreveu lá o penhor que eu tenho no negócio. Então assim, super arcaico e atrasado, não é momentâneo. Então ele tinha operação de crédito super antiga e eu precisava ficar pedindo essa atualização, porque outros sistemas mostravam que já estava em garantia, mas o papel em si do cartório, que é o oficial, não mostrava. E acho que agora, vindo com esse negócio de cartório digital, por quê? Porque as operações de crédito para o agronegócio, principalmente que estão vinculadas à terra, gente, tá vinculada à terra da pessoa. Sim. Entrando no blockchain, é automático. O banco consegue verificar se aquela terra tá dada em garantia, se aquela produção tá dada em garantia e de uma forma automática, sempre atualizada. Sempre atualizada. Então, quer dizer, cópias... eu fazia na mão isso, gente, com 30 mil telefonemas. Então, mas imagina que era só você que tinha essa informação. Agora imagina várias e várias, milhares de pessoas com a mesma informação, com esse registro, né? Que seria esse livro contábil. Facilita muito a vida de todo mundo. Fora que sempre precisava de assinatura e aquela assinatura reconhecimento em cartório, que eu já cheguei a pegar avião, descer em Brasília, porque o agricultor ia pegar um voo para um outro lugar e ficar plantada 2 horas esperando ele assinar, porque tudo precisava ser presencial e papel. Meu Deus, que tempo, né, que a gente viveu. Exato, não, você gasta... Você gasta todas as coisas que daí a gente vai falar. Cuidado com a saúde, gente. Minha saúde mental pra isso. Porque você gasta, além de saúde, é um gasto financeiro totalmente desnecessário que o blockchain consegue trazer. E daí consegue solucionar, né? Esses custos também. Falando em cuidados de saúde, né? Porque assim, o pessoal agora, a gente tá muito nessas questões ESG, saúde mental e tudo mais. Qual é a melhora que o blockchain pode trazer pra saúde? Bru, imagina... Você vai no médico, você foi no médico há 10 anos atrás para fazer uma consulta de um problema que você já tinha. Nem tenho esse exame mais. Exatamente. A gente nem lembra mais onde a gente guardou, onde a gente pode ser que eu ache uns raio-x, porque eu não jogo fora raio-x, eu não tenho de lugar para jogar, né? Não tem esses lixos para processar raio-x, que é super tóxico, impacto ambiental. Exato. Agora, imagina se você vai lá no médico há 10 anos, fez um exame, beleza. Depois de 10 anos, você vai fazer um novo exame e o médico pede, você tem
o exame que você fez anteriormente, você vai falar, eu acho que não. Agora imagina esse médico vai lá na blockchain e consegue acessar todo o seu histórico, né? O teu, como que eles chamam mesmo? É o seu histórico médico. Protocolo, né? O histórico, basicamente o histórico médico. Consegue ver todas as consultas que você fez, os tratamentos que você realizou, os exames que você fez também. E isso traz, né, uma precisão no diagnóstico muito maior. Então, isso meio que vem a resolver, por exemplo, você foi no médico hoje e fez uma consulta. Pegou aquele exame e guardou em casa. Aí você vai se consultar de um mesmo problema com outro médico, esse outro médico não vai ter essa informação da consulta anterior. Mas se ele estivesse já conectado à blockchain, teria tudo de forma extremamente rápida e transparente. Aff, Maria, é verdade. Coitado do meu médico novo. Na verdade, eu acho até bom, por enquanto, eles não terem isso. Imagine um médico novo e ele pegar o histórico e falar: Bruno, você não resolveu esse problema de saúde até hoje? Fala, sabe o que é? Com blockchain eu não vou conseguir dar uma disfarçada, entendeu? No médico, enganar o médico, como se a gente conseguisse enganar o médico. Ele vai olhar ali a blockchain, ali todos os registros, falar: Bruno, você em 2014 fez uma consulta, mas você não fez o tratamento. Você prometeu que você ia fazer. Não, mas eu juro que eu fiz. Fez. Feito, né? Agora a pergunta: a blockchain é seguro? Sim. Eu sei que é, mas... Eu vou dar um exemplo. Lembra que a gente falou que, né, ela é validada, né? Ou seja, a força computacional é feita pelos próprios usuários que colocam seus computadores à disposição. Esses usuários, né, ou seja, os mineradores, eles têm uma cópia idêntica, atualizada da blockchain. Então, se cai um meteoro aqui na Terra e acabar com todos os computadores e sobrar uma cópia, a rede pode ser estabelecida do ponto onde ela parou. Entendi. Então, além disso, né, essas milhares e milhares de cópias é que garante, porque elas são atualizadas a cada 10 minutos, é o que garante a segurança da rede também. Tá. E informações inseridas nunca mais serão alteradas. Então... Trouxe até um tom. Pense duas vezes antes. Não dá pra pedir estorno na operação, não, tá? Eu não costumo enviar muitos bitcoins pra ninguém. Eu gosto de comprar e guardar na minha carteira ali, deixar tudo bom quietinho. pra aquele que gosta de gastar no cartão de crédito. Ai, não fui eu, foi você sim. Foi você sim que eu tô vendo. Foi você sim. Exato. Bom, a gente tá conversando bastante sobre tecnologia, né? Queria trazer alguns pontos pra gente fazer um bate-bola mesmo. Vamos nessa. Tá bom? Por que a gente fala tanto sobre tecnologia? Primeiro ponto, pandemia. Olha, na pandemia o Bitcoin se valorizou ali mais ou menos 200%, então obviamente que isso acabou ficando mais popular ainda, né? Porque as pessoas estão sempre buscando maneiras de ganhar dinheiro e ganhar dinheiro rápido também. Não é porque ficou muito falado que você vai investir, precisa estudar, hein? Precisa estudar. Uma coisa que é super importante, tudo que a gente tá falando aqui, vá fazer a sua própria pesquisa, entender de fato, porque a gente só pode investir naquilo que a gente conhece. Exato. Eu vou trazer a questão da necessidade digital. Então, com tantas inseguranças, né, que a gente tá vendo, essa questão, conflitos, não gosto de falar guerra, conflitos que a gente vê político, todas as questões de política monetária, nada mais é do que como o dinheiro, né, é negociado dentro daquele país. As pessoas começaram a buscar mais essa tecnologia, ou moedas digitais colocadas dentro dessa tecnologia, como um refúgio do sistema financeiro tradicional, certo? Sim. Podemos falar assim? A gente pode falar assim. No meu caso, né, falando eu como investidor de Bitcoin, eu deixo sempre uma parcelinha ali, né, do que sobra das minhas contas do mês pra comprar um Bitcoin e guardar, né? Como uma reserva de valor. Como se eu estivesse comprando um pedacinho de ouro. Ele tá comprando um Bitcoin. Não tô comprando. Um Bitcoin. Ele é, olha, milionário assim, falou na cara dura. Não, comprando, eu falei alguns Bitcoins, são frações do Bitcoin. Isso, agora eu compro recorrentemente. 0, algumas frações pra um dia ter um. Exatamente, tá bom, né? Já tô chegando perto ali, viu? Tô trabalhando todo dia pra isso. Rico! Gente, eu tô no 0,000. Não, Bru, a gente vai mudar isso. E uma coisa também. Eu tenho, mas os meus zeros ainda são grandes. Uma coisa que eu acho que é legal de falar é que a gente fala, né, dessa questão de você ter um tipo de reserva de valor, né, ter uma outra opção a não ser o sistema monetário que a gente, né, do nosso governo. Eu faço uma prática que chama DCA, né, uma sigla em inglês chama Dollar Cost Average, em que eu compro
frequentemente eu estabeleço ali, eu vou comprar uma vez por semana no horário X, tantos satoshis. E na verdade a Binance tem um recurso super legal que chama investimento automático, que você vai lá e programa o quanto você quer comprar, quando você quer comprar e que criptoativo você quer comprar. E ele faz as compras de forma recorrente. E é a estratégia, na minha opinião, mais tranquila, mais segura. É o boleto do eu do futuro, gente. Boleto do eu do futuro. Eu adoro. Eu vou lá na Binance, lá coloco os meus dólares, deixo programado e fico tranquilo que eu sei que meu investimento está sendo feito ali direitinho. Excelente. Bom, só de curiosidade para vocês saberem, o Bitcoin e o blockchain foram as palavras mais pesquisadas no Google em 2021. Ixi, Maria. Meu Deus. Tava todo mundo atrás do Bitcoin. Bom, escassez e valorização da moeda. Até 2140, certo? Mais ou menos ali. Estarei viva? Não. Acho que não. Olha, espero que não. Serão emitidos somente 21 milhões de Bitcoin. Isso, considerando que a gente já tem mais de 19 milhões emitidos, hein, Bru? Tem mais 2 milhões para serem emitidos aí nos próximos 138 anos? Seria mais ou menos? Não, 138 não. Nossa senhora, agora a matemática pegou. Aqui. Tudo bem, 100 e pouquinhos anos, vai. 128 anos, se não me falha. Não vou viver tudo isso. Não. 118. 118, obrigado. Então, isso, por que a gente fala que a gente tem essa previsão, né, de o último bloco ser minerado em 2140? É porque cada bloco do Bitcoin é registrado em cerca de 10 minutos. A cada 10 minutos tem um novo bloco. Então, com essa conta, você vai deduzindo que ele vai chegar lá com o último Bitcoin sendo emitido em 2140. Entendi. E consequente também validação dessa tecnologia, né? Na verdade é aquela prova social que a gente comentou, né? Quanto mais a curva de adoção avança, então adoção à tecnologia, quanto mais pessoas utilizam a tecnologia do blockchain, então vai aumentar o número dessas pessoas e empresas que passam a enxergar o valor no mercado cripto e o uso da blockchain para diversas aplicações. E Bru, o que acontece quando tem cada vez mais pessoas buscando aquele ativo? Ele vai ficando cada vez mais valorizado. Lei da oferta e demanda. Exatamente. Então, quanto mais pessoas estiverem investindo em Bitcoin, em grandes companhias, ele ficando cada vez mais popular, a tendência é que ele se valorize ao longo do tempo. Entendi. E aqui, só para finalizar as curiosidades para vocês, existem cada vez mais empresas que estão entrando nesse mundo, né, nesse plano. Então a Visa, por exemplo, é um exemplo. A Visa anunciou uma parceria com corretora para oferecer cartão ligado à criptomoeda. E o JP Morgan, eu adoro falar esse nome. Parece muito chique. Muito chique. JP Bancão, Morgan. Né? Se você tá escutando, faz assim, JP Morgan. Com aquela voz, né, de locução de elevador. Exato. Andar 53. Ele tá executando a primeira negociação. Olha… Muito assunto, né? Muito assunto, muito assunto. O cérebro tá aqui, ó. Fritando. Sabe aquele meme que é um cérebro com aqueles vários números de estatística? Mas eu acho muito legal, eu adoro aprender. A gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia. Na verdade, dia, a gente aprende com a troca, né? Eu, você e eu e quem tá escutando a gente. Bom… Próximo passo, né, vai ser a gente entender sobre outras coisas. Eu vou deixar aqui no ar qual que vai ser o assunto do próximo podcast. O que você acha? Porque a gente quer que a galera chegue aqui na terça-feira para ouvir o Crypto Mix, mais um novo episódio. Exatamente. Então, pessoal, você que tá aí, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todo o assunto que nós conversamos aqui, ele é meramente de uma forma informativa e educativa. Nada tira a necessidade de você também fazer seus próprios estudos. Exatamente. Onde, Caco? Ó, a galera que tá ouvindo a gente aqui no Crypto Mix, se surgir aquela dúvida ou quiser conhecer um pouquinho mais, a gente já faz um convite pra galera digitar aí no seu computador academy.binance.com/pt, que lá você vai ter uma gama gigantesca de conteúdos para você poder pesquisar mais sobre algum projeto que você gosta ou de alguma coisa que você não entendeu aqui. Você consegue se aprofundar lá e tem mais, Bru. E abrir a conta, né? Com certeza. Ó, pra turma que ainda não abriu conta e não começou a investir no universo cripto, corre lá no link da bio da Mix, clica no link ali que tá disponível e usa o código CryptoMix que você vai ter 20% de desconto nas taxas de negociação. Olha que maravilha, Bru. Caramba! Além de você começar a investir, você ainda tem um desconto pra fazer o quê? Investir mais. Bacana, então. Então É corre isso. lá, pessoal.
A gente se vê na próxima? Com certeza, Bru. Então tá, um beijo. Cryptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com/br.